Oi, gente, tudo bem? Chegamos aí ao nosso 7º vídeo da série Eu e Deus. Essa série que, como eu tenho dito e insistido, tem o objetivo de nos incentivar a desenvolvermos uma prática regular de devocionais individualmente, em particular, de maneira que a gente possa caminhar com as nossas próprias pernas nessa área, o que vai ser muito legal. Nos últimos vídeos eu respondi a algumas questões. A primeira, por que devemos fazer devocionais? A segunda, o que é devocional? A terceira, como Deus se comunica objetivamente conosco? A quarta, como nós nos comunicamos com o Senhor? A quinta, como definir por onde começarmos a fazer as nossas devocionais? E a sexta pergunta, como podemos entender a comunicação de Deus por meio da sua palavra? Nesse caminho, nós aprendemos a desenvolver uma estrutura básica para a nossa devocional. E é uma estrutura muito simples. Ela consiste basicamente de adoração, na qual nós expressamos o nosso amor, o nosso reconhecimento do Senhor, o que Ele é, seus atributos, nossa profunda gratidão pela sua salvação, por meio da graça, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, nós adoramos ao Senhor e nós podemos fazer isso pela declaração de palavras de amor a Ele via oração e via também música. Nós podemos cantar no início da nossa devocional. Na sequência, nós oramos ao Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados. E isso é muito importante porque o pecado ele é uma interferência na nossa comunicação, no nosso relacionamento com o Senhor. Então precisamos clamar ao Senhor que nos purifique de todo pecado para que nós possamos nos comunicar de maneira fluente com o Senhor e possamos também compreendê-lo com clareza. Por isso também é necessário e importante que nós clamemos ao Espírito Santo que atue, ministre a nós o entendimento daquilo que Deus está falando, para que nós tenhamos um discernimento da comunicação de Deus para o nosso coração. Feito isso, nós vamos para o texto, nós vamos ouvir Deus falando. Então, nós vamos ler o texto, como eu sugeri, vamos ler algumas vezes para termos fluência na passagem e para que também possamos identificar os termos que a compõem. Depois da leitura, nós vamos para o entendimento daquilo que Deus falou para nós. Muito bem. Depois de termos entendido aquilo que Deus falou, o que nós devemos fazer agora? O que vem depois do entendimento? Pois é, o vídeo de hoje ele tem como objetivo exatamente responder a esta questão. E a resposta é muito simples. Depois do entendimento, vem a correlação, ok? Ou seja, você vai correlacionar o texto com a sua vida, com as suas circunstâncias, com a sua experiência. E eu quero mostrar para você como é que você pode fazer isso. Vou mostrar por meio de um exemplo. Nós vamos tomar o mesmo texto que foi mencionado no último vídeo e, a partir dele, fazer as correlações com a nossa experiência, ok? O texto é Filipenses capítulo 4, verso 13. Nós vamos ler do versículo 10 ao 13, ok? Então acompanhe a leitura. O texto diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, é ele que está falando, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele está dizendo que ele pode todas as coisas naquele Deus que o fortalece. Quando nós lemos essa passagem a partir do versículo 10, nós entendemos com clareza aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que ele, no Senhor, tem a capacidade de estar alegre independentemente das circunstâncias. Se as circunstâncias forem adversas, ele continua contente. Se as circunstâncias forem de fartura, ele continua contente. Por quê? Porque a sua alegria não está apoiada nas circunstâncias, mas apoiada
no Senhor. Ok? A gente deve lembrar que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. E aí, os irmãos de Filipos foram sensíveis em relação ao apóstolo Paulo e enviaram a ele uma oferta de amor. E aqui nessa passagem, Paulo está agradecendo, manifestando a sua gratidão e a sua alegria por aqueles irmãos terem demonstrado o seu interesse por ele. E aí o apóstolo Paulo diz que ele não diz essas palavras porque ele esteja necessitado. Por quê? Porque ele aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. Ele sabe estar contente, como eu disse, na fartura, como também na escassez. Ele aprendeu com o Senhor. Ele é fortalecido pelo Senhor ao ponto de ser alegre, independentemente da experiência que ele está vivendo. Então, esse é o texto. É isso que o Senhor está falando por meio dessa passagem. Então, nós podemos pegar algumas situações desse texto e associá-las à nossa experiência. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo inicia dizendo assim: alegro-me grandemente no Senhor. Você pode se questionar: Senhor, eu tenho me alegrado em Ti? Qual tem sido a base da minha alegria? Senhor, me ajude, sonda o meu coração e me ajude a perceber se de fato o Senhor é a base do meu contentamento, se o Senhor é a minha satisfação, se o Senhor e a Tua graça me bastam. Porque eu percebo, Senhor, que quando as circunstâncias são adversas, o meu humor muda para pior e eu passo a ser uma pessoa, às vezes, insuportável. Então, Senhor, trabalha no meu coração nesse sentido. Me ajude a não apoiar a minha alegria, o meu humor nas circunstâncias que me cercam, mas me ajude a ter alegria no Senhor, porque o Senhor não é variável como são as circunstâncias. Percebe? Então você está associando uma situação do texto à sua experiência e isso tem sido elemento para você conversar com o Senhor, para que você interaja com o Senhor. Percebe? Por quê? Porque a devocional é um tempo de relacionamento com Deus. Então Deus se comunica com você e você se comunica com Ele. E o texto traz para você o assunto, o tema dessa conversa. Nesse momento, então, depois do entendimento, você começa a interagir com o Senhor, correlacionando essas situações do texto com a sua experiência, com a sua vida. E aí você pode seguir no texto e você percebe, então, também uma outra situação, que é a igreja de Filipos renovando o seu interesse pelo missionário, renovando o seu interesse pelo apóstolo Paulo. E ela renova esse interesse de uma forma concreta. Ela envia uma oferta de amor para aquele missionário. E aí uma pergunta que você pode fazer é: como é, Senhor, que eu tenho participado da obra missionária? Será que eu tenho sido sensível aos missionários, aqueles que estão no front, não é? Eu tenho orado por eles, eu tenho me interessado por eles, eu tenho conversado com eles, tentado identificar quais são os motivos de oração que eu posso considerar para que eu ore por eles. Então, Senhor, me ajude, me dê um coração mais voltado para essa tua obra missionária. Me ajude a ser sensível, me ajude a ter compaixão, empatia para com aqueles que o Senhor levantou para a sua obra missionária direta. Percebeu? Então você leu essa situação, essa realidade no texto, você correlaciona com a sua experiência e usa essa correlação para se comunicar, para conversar com Deus e fazer pedidos a Ele que estejam em harmonia, em correspondência com o que o texto diz. Senhor, me ajude a ser mais sensível, a ser mais participante dessa obra missionária. Além disso, você pode se comparar com o apóstolo Paulo. Olha, o apóstolo Paulo ele diz que aprendeu a se adaptar. Às vezes eu sou uma pessoa muito rígida, Senhor. Às vezes eu espano quando a mínima coisa muda na minha experiência. Então me ajude, Senhor, a ser constante, me ajude a ter sabedoria, a ter domínio próprio. Senhor, me ajude a ter contentamento no Senhor e a ser uma pessoa flexível ao ponto de eu saber me adaptar
as diferentes experiências que eu vou viver na minha realidade. Então, gente, respondendo àquela questão, como nós podemos, ou melhor, o que nós devemos fazer depois que nós entendemos o texto? Nós devemos fazer uma correlação do texto conosco, com a nossa experiência. E ao fazermos essa correlação, nós temos material para nos comunicarmos com Deus, para interagirmos com Ele e fazermos pedidos que tenham relação direta com o texto no qual estamos refletindo. É isso aí, gente. Eu espero que você tenha compreendido bem o conteúdo desse vídeo. Eu espero que você tenha curtido bastante e eu espero que você esteja conosco na próxima filmagem, no próximo vídeo, acompanhando essa série intitulada Eu e Deus. Valeu, gente. Até a próxima.